Jogo importante ganar hoy, tenemos otro juego en Corinthians ahora que tenemos que ganar también, vamos a preparar los treinos de la semana para preparar un juego más importante, así que nada, después con respecto a Chiche, acho que es un gran treinador, que de passar. Passou, a gente tem que seguir porque o Flamengo não pode parar. A gente chega ao final de setembro, o Flamengo tem só o Campeonato Brasileiro pela frente. E com a diferença de pontos, hoje está aqui 8, 9, sei lá. E a gente está falando assim de um Tite que está negociando com o Flamengo, já se reuniu, a gente tem até informação, outro dia saíram para jantar e as conversas estão bem adiantadas. Ele está com quantos anos? 33. 33. Tá bom, então vamos fazer 2 anos. Sim. Faz o contrato de 1 ano com gatilho. Você faz um mínimo de partidas, tá, e você joga. Você tem que fazer isso, porque esse cara, vai ter que ceder esse cara te deu títulos, esse cara te deu resultados dentro de campo. Então mas ele vai ter que subir, além do tempo. Salve nação rubro-negra, vamos para mais um corte aqui do Flamengo, né? Pessoal, mas antes, fica até o final do vídeo, deixa o seu like, tem um botão aqui com o nome inscreva-se. Então, se você ainda não é inscrito, se você ainda não faz parte aqui do nosso canal, já se inscreva, né? Vamos mostrar a força da nossa nação rubro-negra, né? Vamos ver aí, pessoal, a forte, né, declaração do Gerson após a vitória do Flamengo contra a equipe do Bahia. E também, né, o goleiro Rossi também falou aí depois do jogo, né, dando aí muito o que falar. Então fica até o final do vídeo, vamos ver aqui essa entrevista. Também vamos ver aqui os que os comentaristas de todo o Brasil falou sobre a vitória do Flamengo, beleza? Então já deixa o like, já se inscreve e bora pro vídeo. Primeiro, muito feliz pela vitória do time. Era muito importante ganar hoje. Então, eu acho que o que aconteceu com São Paulo já ficou atrás. Agora temos que olhar hacia adelante para seguir nesse caminho que é jogo a jogo. Ficam ainda 13 jogos para acabar o brasileiro. Então, temos que jogar jogo a jogo. Importante ganar hoje. Temos outro jogo em Corinthians agora que tenemos que ganar también, vamos a preparar los treinos de la semana para preparar un juego más importante, así que nada, después con respecto a Chiche, acho que es un gran entrenador, que de passagem pela seleção de 6 anos do Brasil, mas a gente tem que pensar em nós, seguir treinando, melhorando para o jogo que sigue. O que aconteça com o Botafogo depende dele. A gente sabe que tem que ganhar, tem que escalar na tabela, 3 pontos são 3 pontos, se o Botafogo agora não gana, já são menos 3. Então, mais um ano, você está com 33, 34, eu não tenho como te dar 3 anos de contrato pagando 1,5 milhão. Não quero, então muito obrigado, a porta da casa está aqui, obrigado por todos os serviços, você é um ídolo. O Flamengo pode querer renovar, mas pode não querer renovar nas condições do Bruno Henrique. Como que faz isso? O problema é que quando você faz um contrato com o Davi Luiz e põe um gatilho que você renova automaticamente com ele, sem saber o que ele vai apresentar nos 2, 3 anos que ele vai acionar esse gatilho, isso é um risco. Esse é um risco. O Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique não é um risco. O Bruno Henrique só saiu do Flamengo lesionado. Não é que ele saiu porque ele estava em queda, por exemplo, o Gabigol ou como o Pedro. Ele não teve ele não caiu tecnicamente. Pelo contrário, ele sempre foi o cara de decidir jogos, de ser o cara que fazia algo diferente, porque quando tinha dificuldades, ou ele consegue resolver no alto, nas bolas paradas, ou se não em velocidade. Então, assim, você não tem dúvida do Bruno Henrique. Ele está com quantos anos? 33. Tá bom, então vamos fazer 2 anos. Sim. Faz o contrato de 1 ano com gatilho. Você faz um mínimo de partidas, tá, e você joga. Você tem que fazer isso, porque esse cara, vai ter que ceder esse cara te deu títulos, esse cara te deu resultados dentro de campo. Então mas ele vai ter que subir, além do tempo, por exemplo, há uma ideia, o Palmeiras fez uma sugestão de 2+1. Sim. 2 fixos e 1 variável. O que eu ia falar para o Bruno, que encaixa para a idade do Bruno, é esse o contrato que encaixa mesmo. Para o futebol brasileiro. 2+1, com 3, porque eu vou falar para vocês, eu falo como o Zé. Eu não tenho dúvida do Bruno Henrique. Tá. Ele já me mostrou o que pode fazer. Sim. E o Bruno Henrique, se você pegar a trajetória dele depois dos 28 anos... Foi melhorando. Ele só melhorou. Se tinha qualquer dúvida, né, Pascoalzinho, com relação à lesão dele, isso já ficou para trás, né? Porque muita gente imaginava, o Bruno vai perder a velocidade. Sim, é uma cirurgia que o jogador perde pouco essa explosão. Não tem. Isso não aconteceu com ele. Pelo contrário, ele até melhorou. Melhorou. Ele até melhorou. Ele voltou melhor nesse aspecto. Motivou ainda mais. 2+1. Essa foi a primeira proposta do Palmeiras.
Aí o Palmeiras, a segunda proposta do Palmeiras são os 3 completos. São 3 anos inteiros. Caramba. Então, você tá vendo? Tá querendo tanto, né, Pascoal? Tá querendo tanto. E eleva o patamar salarial no maior patamar do Palmeiras. Então, você vai criar assim, porque o Palmeiras tem a faixa principal, que é a do Dudu, pouquinho depois vem o Gomes, né? Porque o Gomes teve essa oferta para ir para a Arábia e teve um acerto e tal. Vem o Gomes, aí você vai vendo os outros jogadores. E a folha do Palmeiras é alta, hein, Pascoal? É alta, hein? O patamar é alto, o primeiro nível é alto. Então, ele estaria nesse primeiro nível. Eu estou falando não estaria porque é no condicional ainda, porque ainda não está definida a situação dele, se vai ficar no Flamengo ou se vai para o Palmeiras. Isso a gente só vai conhecer depois do final da temporada. Mas do Bruno Henrique eu tenho nenhuma dúvida. Eu estava dando uma olhada aqui, porque também o Fala Galo, que é uma página lá do Atlético lá em Minas, também falou que o Atlético procurou, né? Tá sondando ali o Bruno Henrique e tomou um susto com os valores, porque é isso, né? A pedida para um jogador como o Bruno Henrique é muito alta. Então, assim, papo de 1,5 milhão de salário, 2 para 3 anos de contrato. É uma média muito alta para contratar um jogador desse. O Bruno Henrique iria ganhar mais do que o Hulk. O Bruno Henrique ganharia mais do que o Hulk e com um tempo maior de contrato, né? Porque o Hulk, o contrato do Hulk também tem mais 1 ano só, né? E o Hulk tem 35. 35, né? Então, o Bruno Henrique teria mais. Então, eu analisando todos esses fatos, para falar de um jogador que é brilhante, né? Um jogador que é espetacular. Tem também, detalhe, né? Como o Zé falou, não dá nenhum tipo de trabalho, né? A gente não escuta nenhum tipo de polêmica com o Bruno Henrique no dia a dia, enfim. É o cara que está sempre interessado, né, a ter boas atuações. Então, assim, é muito justo esse movimento do Palmeiras, né, em oferecer esse tempo de contrato, esses valores. O movimento do Atlético Mineiro também querer contar com o Bruno Henrique, porque é um jogador importante, né? E acho que por isso que eu falo que isso obriga ainda mais o Flamengo a olhar de uma forma diferente. Assim, eu não iria ceder com relação à renovação do Bruno. O Flamengo vai ter que entender que precisa ceder. Vai ter que ser um jogo Não vai dos ser dois um lados, ano de né? contrato, eu acho que não, o Bruno nem merece isso, mais um ano de contrato. Você só fazia de 1 ano, Bruno. É isso, então, mas o jogador mudou, né, Pascoalzinho? O jogador mudou, né? Os valores também de multa mudaram. Eu acho que se o Bruno renovasse todo ano, ele teria, pelo que ele apresenta, Pascoalzinho, ele é um jogador, ele teria os contratos aumentados a cada ano, porque é um jogador que é importante, tirando o problema de lesão. E tem uma outra coisa, né? É muito mais fácil você inserir esse jogador numa equipe organizada, numa equipe já que já tem uma estrutura, do que você começar a construir uma equipe dentro dessa característica. O Palmeiras já tem uma característica. Pelo que parece, o treinador vai ficar. O ano que vem, me parece que ele já está batendo aí, né? No jogo contra o Boca, ele já deu um recadinho aí que... Não, todo jogo, Zé, não é só nesse. Em todo jogo ele fala... No jogo do Boca ele falou um pouco mais claro ali, né? No Boca ele já foi mais duro, né? Isso ele precisa. São os meninos que eu tenho e com esses meninos... Ele fala quem que eu coloco no lugar do Dudu, né? Ele já começou a falar que não tem peça, né? Então ele já tá dando a letra, né? O ano passado quando o Scarpa e o Danilo foram embora, ele falou que ele precisaria de contratações por imediato, não para serem trabalhadas como vinham sendo feitas as contratações. O ano que vem, eu acho que a Leila... O ano que vem é ano de eleição? Ano da eleição. A Leila no Flamengo também, o ano que vem é ano de eleição. A Leila vai ter que, né, fazer um agrado ali, né, pro Abel, pra torcida, por mais que ela tenha brigado ali, mas ela se utilizou da torcida no passado também. Ela não pode esquecer isso. Então, isso tudo vai jogar a favor do Palmeiras nesse aspecto. E é muito mais fácil, como eu falei, pela minha experiência como ex-jogador, como jogador, era muito mais fácil você entrar num time montado, você sabe exatamente o que você vai fazer, tranquilo, né? Ainda mais um jogador experiente, você tem os atalhos, você respira bem, né? Você consegue jogar sempre 100% o seu melhor. É a mesma coisa que vai acontecer com o Bruno. Ele entra no Palmeiras, vai dar tudo certo. Ele entra no São Paulo, no Grêmio, também dá tudo certo, porque já tem uma equipe que já tem uma estrutura. A gente não sabe se vai mudar ou não, mas já tem uma estrutura. Então, tudo isso... O São Paulo tentou saber também, mas parece que o São Paulo achou que fica fora do patamar do São Paulo a contratação. Financeiro também, né? Fica fora do patamar. A possibilidade de ele ir para outros clubes, ela é muito grande. O Flamengo tem que pensar nisso. Aí eu pergunto, se você deixa o Bruno Henrique embora, quanto você vai gastar para contratar um jogador como ele? Está no banco.
Está no banco. O Flamengo já tem uma resposta. Cebolinha. Pagou 43 milhões no Cebolinha e até hoje ele não correspondeu. 10 milhões de euros. Entendeu? Então, assim, é um risco, mas a gente sabe o que vai, os desdobramentos do caso Braz e torcedor, o que vai acontecer. E até isso também. Né? Tem uma série de coisas, ninguém sabe. O próprio Gabigol, me parece que o Gabigol hoje estava mais leve, mas a gente nunca sabe se o Gabigol está mais leve em tom de ironia. É isso que eu ia falar, se é um meio sarcástico ali, né? Não, beleza, deixa aí e tal. Ou se não, realmente, de fato, ele está aproveitando para não se expor nesse sentido. A gente não sabe nunca, não sabe também, porque me parece que o Gabigol já foi sondado também pelos árabes. Tem tudo isso. O Gabigol, esse ano, ele é um grande ídolo, para mim, é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, mas esse ano ele não gozou de tanto prestígio assim, porque não foi um ano agitado para o Flamengo, assim. Porque não foi um ano muito bom para o Gabigol, né? Então, planejamento. Tem muita o melhor para o coisa. Flamengo é garantir a classificação para a Libertadores da América. Qual que é a ordem de prioridade, Pascoalzinho? Para mim, a prioridade é classificar o time entre os que vão disputar diretamente a Libertadores da América. Não deu para ficar entre os que vão disputar direto para a Libertadores, porque está muito concorrido, né? O Grêmio acabou ajudando hoje o Flamengo, né? Porque o Fortaleza estava disparando e o Grêmio conseguiu empatar o jogo 1-1, segurou um pouquinho o time reserva do Fortaleza, jogando um bolão, né, capitão? Jogando um bolão. Então, é o seguinte, a gente vê essa evolução, o Flamengo tem que ficar entre os 4 primeiros, ou 6 primeiros, né? Vamos ponderar dessa forma, porque tem Copa Sul-Americana e Libertadores para disputar e tem brasileiros na disputa, então vamos aguardar para ver, mas ficando nessa posição. Aí você tem que, agora eu acho que a prioridade é eleger um treinador. O treinador que eu quero é esse. A torcida do Flamengo... Antes do Brasileirão acabar. Antes do Brasileirão acabar. Contratar o treinador, não é só escolher, contratar. Mas o Tite não quer, o padrão de jogo do Tite é diferente do padrão de jogo do Flamengo. É verdade. É verdade. Mas o Tite é capaz de a seleção brasileira é muito diferente do que era o Corinthians. Você lembra, Pascoal, no primeiro ano em que ele ganhou tudo, ele era um time defensivo. Era um time que jogava o futebol objetivo. Se fechava, fazia um gol e não tomava outro. No segundo ano, quando ele volta, a grande dúvida era, será que o Tite vai conseguir fazer esse time jogar? E o time jogou. O time jogou, tecnicamente o time jogou. Se adaptar a esse elenco. O Tite é bom treinador. Isso é inquestionável. O Tite é bom treinador. Agora, precisa ver, primeiro, quais as condições que ele vai chegar. Mas o Tite também não tem... Não é que ele está com a... Eu não tenho a imagem do Tite do Corinthians. A imagem que eu tenho é do Tite da Seleção Brasileira. Que teve 6 anos à frente da Seleção Brasileira e nas 2 oportunidades que precisou mostrar o serviço, ele não mostrou. Então, não é que o Tite está carregando a herança do Corinthians, uma valorização do Corinthians, mas eu vou me apegar ao último trabalho que ele fez. A Sul-Americana, como é que fala? As eliminatórias, Copa América. Com todo respeito. A gente sabe que aqui nós temos 2 adversários de vez em quando. E a gente perdeu um, né? Foi a Argentina, aí de vez em quando vem o Chile com um bom time, às vezes vem o Uruguai, às vezes a Colômbia. A gente sabe como é que funciona. Se o Brasil realmente, de fato, tiver um time organizado, o Brasil ganha e vai bater de frente só com a Argentina. A verdade é essa. Então, assim, o Tite precisa ver também, né, o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Porque eu penso da seguinte forma, o Flamengo, em qualquer instante, em qualquer momento, história, tal, o Flamengo é mais importante que o Tite. Sim. A gente estava precisando ganhar, né? A gente vem de... Empatamos contra o Goiás, empatamos lá contra o São Paulo, onde tirou o nosso título. No meu modo de ver, fizemos uma boa partida, mas não foi suficiente para a gente sair campeão. Uma nova etapa, cara, uma nova etapa. Agora a gente tem um novo comando. O Flamengo não pode parar, então a gente agradece ao São Paulo e à comissão, mas o Flamengo não para e a gente tem que continuar. Você que conhece tão bem o Jorge Sampaoli, Gerson, consegue fazer uma avaliação de por que não funcionou? E o quão é importante ter logo um treinador efetivo? Cara, eu acho que quem sou eu para falar que se funcionou ou não funcionou, né? Eu acho que é uma nova etapa, cara. Tenho todo o respeito, todo o carinho e admiração por ele, por tudo que ele fez por mim, mas agora é levantar a cabeça e seguir, porque agora é uma nova etapa, como eu falei, a gente tem que mudar a chave. Infelizmente, o que passou, a gente tem que seguir, porque o Flamengo não pode parar. Será que o Braz hoje conseguiria se eleger em alguma dessas 2? Nenhum dos 2 hoje, não. Então, está na hora de tchau, né? Já deu.
Vampeta, tá aí o protesto da torcida do Flamengo antes da bola rolar, contra o Marcos Braz, contra o Rodolfo Landim, e sobrou até pro elenco. O Rogério Ceni encontrou o elenco do Flamengo, deu um abraço em todos os jogadores do Mengão, teve aquela cena, e quando a torcida tava chamando o time de time sem vergonha, o registro é que o Rogério Ceni fez assim para a arquibancada. Fez um não, assim, ó, sabe? Como se dissesse, não é time sem vergonha, não. Tá aí. Não adianta querer defender, Rogério, que os caras te demitiu também tarde da noite. Você foi campeão lá, 3 títulos. Essa torcida também não te amava, não. É verdade. Não amava, não, senão ele tinha ficado. Um ano muito ruim do Flamengo, né? É um clube que tem, para mim, ainda continua tendo o melhor plantel, é fazer os caras jogar. Um plantel caro de 40 milhões a folha de pagamento por mês, né? Jogadores importantes que não é um time, não é um plantel, nem um time que não é vencedor. Temporada muito ruim mesmo, né? Quando um disputado, se você botar ali pelo Campeonato Carioca, que Taça Guanabara também é título, né? Lá o Campeonato Carioca você ganha 3 taças. Se você for campeão. Você ganha 3 títulos e 1 no Campeonato Carioca. Esse foi o ano das 7 pragas do Flamengo. 3 e 1. Perderam 7 títulos. Aí você chega, vai chegar hoje a torcida quer fazer o protesto. Agora, o Flamengo tem que ganhar seus jogos aí, que tá tudo ali apertado, viu? Ele tá tudo apertado ali para os 4 diretos, sem como é? Libertadores. E pré-Libertadores não quer dizer que tá na Libertadores, não. São 4 jogos. Você não sabe o que pode vir. Quantos times fica eliminado? Aí o Fortaleza, que a gente fala do Vojvoda, não passou do Cerro Porteño. Desde 2018, desde 2017 são 2 brasileiros na pré. Só em 2017 os 2 chegaram nos grupos. De 18 para cá, sempre pelo menos um brasileiro. Fica, né? Pelo menos um. E antes era, né, Bruno? Era só 2 jogos, agora são 4, né? Sim. São 2 fases. Então ficar esperto. Sampaoli foi o 7º técnico do Flamengo desde 2020. Apenas em multas, o Flamengo já gastou 46 milhões de reais com rescisões. Em 2020, o Domenech, 21, Rogério Ceni, Paulo Souza em 2022, Vitor Pereira e agora Sampaoli. Bruno Prado, o torcedor cobrando a diretoria do Flamengo e a gente vê, né? Enfim, nenhum técnico conseguiu se estabelecer por muito tempo no Flamengo desde a saída do Jorge Jesus. E o Jorge Jesus também não ficou assim muito tempo no Flamengo, né, Bruno Prado? Se a gente for parar para analisar. E esse ano, até aqui sem títulos, o torcedor fica ainda mais furioso com essa diretoria, Bruno Prado. Sim, esse ano foi um desastre do Flamengo ali, esportivamente. O Flamengo, assim como eu falei do Corinthians, claro que em outra proporção, porque o time do Flamengo é melhor, de qualidade, individual. Mas em nenhum momento do ano você pode dizer, não, aqui nesse momento o Flamengo jogou bem, com frequência. Aliás, se você puxar essa análise, né, para ser mais rigoroso, eu acho que esse ano nós não temos destacadamente um grande time do futebol brasileiro. Ano passado você podia discutir o Palmeiras, mais regular, e o Flamengo, que teve um momento espetacular ali de 2, 3 meses, com o Dorival mesmo. Você podia discutir quem foi melhor, o que foi mais regular ou o que deu o pico mais espetacular. Esse ano não tem. Esse ano teve um momento do Botafogo, teve um momento do Fluminense, teve um momento ali na Copa do Brasil, na reta final do São Paulo. O Palmeiras do seu jeito ali, muito regular, mas não tem um grande time. Mas o Flamengo, que era o que a gente esperava ali, pelo que ganhou nos últimos anos, pelo poder de investimento, pelos jogadores que tem, fez um ano ruim do início ao fim. O Flamengo não tem nenhum bom momento ali na temporada. Quem sabe aí com um novo técnico de novo, o Flamengo possa dar uma arrancadinha no final, não para ser campeão, mas pelo menos para terminar de maneira digna o campeonato. Mas realmente uma temporada muito abaixo do Flamengo. Você pega um ou outro jogo, mas depois não dá sequência. Quem ganha do Botafogo no Engenhão, primeira derrota do Botafogo em casa, jogou bem aquele jogo. Mas no jogo seguinte já joga mal de novo, já tropeça, já não consegue dar sequência. Então o Flamengo, esse ano, viveu de um ou outro jogo bem esporádico, mas em nenhum momento teve uma boa sequência. Flamengo 1, Bahia 0, gol de pênalti marcado por Pedro. E um pênalti polêmico, muita reclamação aí nas redes sociais. Eu, sinceramente, não vi o toque no Bruno Henrique, mas tem muita gente aí nas redes sociais puxando esse lance, pegando em câmera lenta e tal. Vampeta, Piperno e Bruno Prado. Tá aí até o lance pra gente poder analisar nessa edição do Canelada. Foi pênalti pro Flamengo? Diz que tem um lance por trás. Esse lance aí é meio complicado, mas diz que tem um lance, uma imagem por trás que... É o Gilberto ali, né?
pega o pé do Bruno Henrique. Hoje no apito o Sávio Pereira Sampaio, também muito criticado aí nas redes sociais. Fábio Piperno, lance polêmico, o torcedor do Bahia tá na bronca e o Bahia que tá nessa briga aí, time que precisa de pontos e se vê prejudicado por conta desse lance. Piperno. Eu teria marcado o pênalti, mas eu não teria antes expulsado o Canu. Veja, eu também tive muita dúvida, né? Mas para mim o que ajuda a denunciar o pênalti, inclusive, é a pisadinha do jogador do Bahia depois, ó. Isso é típico de quem bateu em alguma coisa, ó. Ele não consegue apoiar imediatamente. Dá uma pisadinha no chão, aí volta, ó. Para você, Bruno Prado. Essa é uma boa observação no Piperno, porque assim, tem um contato, eu fiquei na dúvida se foi o suficiente para derrubar, se foi de raspão ali, um contato que não derrubaria o jogador, mas realmente o Gilberto fica com dor no pé ali, ó, ele fica pulando com o pé só, né? Porque doeu alguma coisa, né? Doeu o pé dele. Então esse é um bom sinal, porque a imagem não é tão clara assim. Que tem que encosta, mas aí é difícil saber se raspou, mas realmente essa dor aí no pé do Gilberto... Aí o Gilberto fica assim, achando que o juiz vai dar falta do Bruno Henrique nele. Vai dar uma solada. Foi ao contrário. Deu pênalti. Eu acho que sim, mas não é um lance tão claro, não. É um lance difícil. Lance que gera polêmica, tá gerando bastante polêmica aí nas redes sociais. Esse lance do pênalti, gol do Pedro. Mais uma vez o Gabigol começou no banco de reservas, em baixa aí com a camisa do Mengão. O Gabigol só entrou no segundo tempo, justamente no lugar do Pedro, que marcou esse gol da vitória do Flamengo. Que fase do Gabigol, hein? Vampeta, Bruno, Piperno. É jogador para ficar no banco do Flamengo, pelo que vem atuando, pelo que vem apresentando aí nos últimos tempos? Ele não tá jogando nada. O Pedro também não está lá grande coisa. Se eu não estou enganado, esse foi o 16º jogo em que o Pedro não faz gol com bola rolando, né? O Pedro vem de uma seca imensa. Eu acho que até machucou, né? Depois de bater o pênalti aí, tá? Fase dura e tal. Mas assim, veja, no caso do Flamengo, tem uma coisa que eu acho que é consensual. Ninguém pode reclamar, ninguém pode querer ganhar a posição no grito, porque ninguém está jogando bem. Quem é que está jogando pior, o Gabigol ou o Pedro? Eu tenho dúvida. Talvez o Bruno Henrique seja um pouco da exceção. Agora, os demais, não. De qualquer forma, eu insisto que, assim, eu teria marcado o pênalti, mas com o jogo 0-0, a expulsão do Canu, para mim, foi um equívoco. O Canu, veja, é um lance. Alguém pode argumentar, era situação iminente de gol e tal, mas o jogador do Flamengo estava olhando para o lado, inclusive, nem olha para frente, porque a preocupação dele era onde a bola ia ficar, né? Salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, pessoal, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para todos os dias você receber aqui, né, os nossos vídeos diariamente aí sobre o Mengão, beleza? Passando aqui a informação, pessoal, o Gerson, né, manda um recado ao vivo para Sampaoli em primeira vitória do Flamengo após a demissão aí do técnico. É isso mesmo. O Flamengo anunciou a demissão, né, de Jorge Sampaoli na última quinta-feira, dia 28. E neste sábado, dia 30, no primeiro compromisso da equipe após a saída do argentino, a equipe do Flamengo venceu o Bahia por 1-0 na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Gerson mandou um recado ao vivo para o ex-treinador. Falou Gerson, vitória muito importante, a gente estava precisando. Empatamos contra o Goiás e São Paulo, num jogo que tirou o nosso título da Copa do Brasil. No meu modo de ver, fizemos uma boa partida, mas não foi suficiente para sermos campeão. Agora é uma nova etapa, agora temos um novo comandante, né? Tem um novo comandante aí e um novo comando. O Flamengo não pode parar. A gente agradece ao Sampaoli e à comissão, mas o Flamengo não para, tem que continuar, disse aí, né, o Gerson antes de completar a frase. Então, o Gerson mandou um recado aí, né, falou que o Flamengo não para, até porque a instituição do Flamengo é maior, né, do que qualquer treinador, do que qualquer jogador, né? E pessoal, comente aqui também a opinião de vocês, né, sobre a situação do Gabigol. Tá no banco aí para o Pedro, né? Na verdade, os dois jogadores não vêm bem nessa temporada, né? Nos últimos jogos. O Pedro também não vem muito bem, né? O gol que o Pedro fez aí
Os últimos gols foi de pênalti, inclusive contra o Bahia também foi um gol de pênalti. Então, os dois atacantes da equipe do Flamengo não vivem um bom momento, né? Mas comenta aqui, pessoal, na opinião de vocês entre o Pedro e Gabigol, quem você, né, ficaria para iniciar o jogo, né? O Flamengo agora se prepara para o próximo jogo contra a equipe do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, e provavelmente já com um novo treinador. E a equipe do Flamengo, pessoal, depois dessa vitória aí importantíssima aí contra a equipe do Bahia, né, por 1-0, pulou de 7º, né, para 4º colocado. Então o Flamengo foi para 4º colocado aí com 43 pontos. É isso mesmo, né? Mas vale lembrar que ainda joga Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, Fluminense, se eu não estiver enganado, Atlético Paranaense, eles ainda vão jogar, né? Então o Flamengo, mas querendo ou não, o Flamengo conseguiu aí dar um salto muito bom, né? Avançar aí na tabela, né? Então o Flamengo ficou aí em 4º colocado com 43 pontos, né? O Flamengo que nos últimos 5 jogos aí, tivemos 2 jogos aqui de empate, uma derrota e 2 vitórias, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, ativa o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Fui!